Fala aí, pessoal, tranquilo? Vamos aqui dar continuidade no nosso curso aí de Python, do básico do Python até programação orientada a objetos, onde é que eu vou te pegar pela tua mãozinha e vou te tentar, no caso, te levar até ali, tu entender o que é uma classe, entender herança, entender polimorfismo, sabe? Que é a parte de programação orientada a objetos, onde tu vai reunir todos esses conceitos básicos do Python para poder chegar lá no módulo de análise de dados e tu conseguir dominar numa boa, beleza? Então vamos lá. A gente está na aula aqui de estruturas condicionais. Na aula passada a gente falou um pouco sobre operadores aritméticos e operadores lógicos, correto? Aqui na parte de estrutura condicional, a gente tem que entender primeiramente o que significa condição. Então, estrutura condicional está ligada à condição. Então aqui a gente já vê o texto, é essencial para tomar as decisões em um programa permitindo a execução de diferentes blocos de código com base em condições específicas. Então, antes de eu explicar para vocês na prática, eu quero explicar para vocês especificamente, né, quais a gente vai trabalhar aí no nosso curso, que são aí as básicas mesmo, que são as estruturas que tem, né, não só aqui no Python, mas também no Java, tem também no C, C Sharp, PHP e em outras linguagens de programação, beleza? Então a primeira é a estrutura chamada if. If, se você já entende um pouco de inglês, significa se. É uma avaliação de condição. Se verdadeira, ele executa o bloco do código, né? Então aqui, como eu já falei na aula passada, é preciso que vocês vão se familiarizando com o inglês, correto? Porque o inglês vai ser essencial. Aqui o código não é mais Portugal, é código somente em inglês. Estou repetindo isso toda a aula para vocês irem na engrenagemzinha. E uma dica para vocês aprenderem inglês, não que tu vai aprender do dia para noite, mas teu inglês vai melhorar consideravelmente. Em vez de tu pagar um curso super caro, mano, se tu gosta de escutar música, se tu gosta de ver série, ver filme, ver anime, ver tudo em inglês, tá ligado? Não fica mais vendo dublado, coloca lá em inglês e coloca a legenda em português. Assiste um anime todo assim, ou assiste um filme, uma série que tu escolher. E depois tu vai e coloca o áudio em português e a legenda em inglês. Cara, isso vai ajudar a tu assimilar muitas palavras, a aprender muita coisa, né? Eu não vou estar dando que aqui não é aula de inglês, beleza? Mas assim, show de bola. Aqui a gente já tem estudo da if, né? Se verdadeira, vai executar o bloco do código. Agora temos o elif. O elif nada mais é do que el mais if. O el significa else, que significa se não, e o if, a gente acabou de ver que é o se. Então vamos lá, permite testar múltiplas condições. Se a condição do if for falsa, o elif é avaliado. Então vamos assim, se tal coisa for verdadeira, ele executa o bloco que está dentro. Aí vem o elif, se não, se, traduzindo para Portugal, se não, se, aí ele é avaliado o bloco que está dentro do elif, correto? Indo agora para a estrutura do else. O else nada mais é do que o se não. O else, quando tu tem várias condições, ele é a última que é avaliada. Então pensa comigo da seguinte forma. Se eu fizer isso, algo acontece. Se não, isso acontece. Então, o se não, ele não avalia mais nada. É o que restou. Então, se isso acontecer, beleza, ok. Se não, é o que sobra. Não preciso colocar nenhuma condição lá. Beleza? Ele já é o que sobra lá das estruturas. Correto. Então assim, condições simples é aquela que a gente coloca, se isso der alguma coisa, correto. Aí temos também condições compostas, que são combinações de duas ou mais condições. Então a gente vai ter nessas condições compostas if mais elif, quantos elif tu quiser. E por último tem que ser o else, que é o que sobra, não tem nenhuma condição. Então ele vai ver tudo, ele vai todas as condições que tem, e lá no final, se nenhuma delas forem atendidas, ele vai executar aquela que está lá por último. Então lembra que é o else, beleza? O if sempre começa, o elif é o que vem no meio, e o else, se tu tiver duas ou mais, o elif vem no meio, e o else ele vai sempre encerrar, certinho? Beleza. Aqui, né, eu coloquei esse slide aqui, tomar a decisão com base na lógica. Então aqui, cara, tu vai ter que usar um pouco mais a tua lógica. É aquela lógica que tu aprendeu lá na matemática, algumas escolas têm essa matéria de lógica, né? Só que aqui, no caso, a tua lógica vai ser também envolvendo problemas aritméticos, mas também para determinar o fluxo do teu programa. Então tu vai ter que usar essa tua lógica para determinar o fluxo do teu programa, para tu avaliar as suas condições. Então tu vai ter que ter um pensamento lógico nisso, tá? E quando eu for mostrar o código, que vai ser exatamente agora, né?
Eu já vou deixar aqui na aula da estrutura de repetição, que é na nossa próxima, mas agora eu peço que você abra aí o VS Code, beleza? Lembrando que a gente já está aqui ó, na nossa pastinha chamada pasta Python aula. Eu criei com esse nome, não sei qual nome você criou, pode ser qualquer nome, e dentro dela eu criei um arquivo chamado aula. Opa, é um projeto chamado pasta Python aula, peço perdão, e dentro dela eu criei uma pasta chamada aula. Show de bola? E dentro dessa pasta aula eu criei já alguns arquivos, e hoje a gente está na aula chamada condicionais. A próxima vai ser a de repetição, mas eu não vou mostrar agora. Beleza? Deixa eu só encolher aqui, show de bola. Beleza. Pessoal, vamos lá. A gente já viu que temos o if, que significa se, o else, que é o se não, e o elif, que é se não se. Beleza? Agora, quando a gente vai construir uma estrutura condicional. Calma que aqui tá errado. Estrutura. Você errado. Beleza. Vamos começar aqui no Portugalzinho básico, que vocês não viram no primeiro período. Se chover, pegue o guarda-chuva. Se não, vá de bicicleta. Percebe que aqui o se não ele é a última? O se não ele não tem nenhuma condição. O se ele acompanha o chover. Então, se chover, pegue o guarda-chuva. Se não, vá de bicicleta. Essa é a estrutura, ó. Essa também é a sintase, ó. Isso aqui no Portugal, tá? Se chover, 2 pontos. Aí teu código já está aqui indentado, pegue o guarda-chuva. Se não, 2 pontos, código indentado, vai de bicicleta. O que está dentro aqui, ó, o que está aqui dentro é o que ele vai executar, é o bloco de execução dentro da condição, correto? Agora vamos aqui para alguns exemplos, que eu coloquei um exemplo bem tranquilo de entender, né? Agora aqui, usando aí no Portugal, vamos lá. Outro exemplo. Exemplo com as 3 condições. Aqui nós colocamos uma condição chamada simples, porque temos aqui uma e no máximo 2, né? E aqui nós vamos colocar 3 condições, que já se enquadra em condições compostas. Isso aí. Deixa eu colocar logo aqui escrito correto, né? Que estava escrito nas outras aulas meio errado. Isso aqui já estava me enchendo o saco. Beleza. Vamos lá. Olha o exemplo aqui, ó, com as 3 condições. Se o saldo for igual a 200, vai no McDonald's. Compra uma... Que é um exemplo, né, claro. Vai no McDonald's e compra ali um melhor combo. Vai com tua gata, vai com teus amigos. O que tu preferir. Beleza? Se o teu saldo for igual a 200, ele vai fazer o quê? Vai no McDonald's. Se não, no caso, esse se não se, ele vai se enquadrar como o elif. Tá? Ele é o elif aqui da gente. Se não, se o saldo for igual a 50, vai na lanchonete da esquina. Aquela que tem maionese caseira, pô, é bom demais. Vai na lanchonete da esquina e lancha lá, cara. Agora, se tu não tiver nem R$200 e nem 50, agora a gente entra na condição do se não. Ou seja, ele já percorreu essas duas e agora ele vem para a última. Só que na última ele não tem nenhuma condição. É só o que resta. Se não, fique em casa e coma ovo com arroz. Só que eu posso colocar um outro elif aqui, ó. Se não, se o saldo for igual a 10, se o saldo for igual a 10, o que ele vai fazer? Eu posso colocar fica em casa e coma arroz com ovo, ou eu posso colocar outra coisa. Compre um biscoito traquinas. Porra, bom demais, tá ligado? Aí agora eu posso fechar aqui, ó. Lembra que eu posso colocar quantas condições eu quiser. Elifs, no caso, né? Aí agora eu fecho com se não. Se não, fica em casa. Deu pra compreender? Deu pra pegar esse jeitinho aí das condições? Aqui, lembrando que se eu quiser ter vários se não se, cara, tu pode. Entendeu? Tu pode ir embora. Só que vai chegar um determinado momento e vai ficar muito cheio o teu código, tá? Só que mais pra frente a gente vai aprender como organizar melhor isso daí. Mas só que entendeu a lógica? Se o saldo for igual a 200, vai no McDonald's. Aí ele já entra na minha segunda condição. Se não, se o saldo for igual a 50, vai na lanchonete da esquina. Aí ele entra na terceira. Lembrando que o código vai percorrendo de cima para baixo, tá? Se não, se o saldo for igual a 10, compre o biscoito traquinas. O biscoito traquinas eu acho que não é R$10, né? Deve ser menos. É menos, na verdade, né? R$10 eu tô chapando. Se não, fique em casa. Ou se não, é a última que ele vai avaliar. Perfeito. Agora vamos entrar aqui, galera, né, já no código em si, na estrutura que o Python utiliza, que é o if mais a condição, que a gente acabou de ver aqui nos exemplos, e o bloco do código a ser executado se a condição for verdadeira. Ou seja, ele só vai entrar se o saldo for igual a 200. Se o saldo for igual a 200. Quando a gente for fazer um exemplo prático, vai ser mais tranquilo de vocês perceberem isso daí. E aqui o else, né? Lembrando a sintase aí, ó.
o else, o bloco do código a ser executado se a condição for falsa. Então, se ele não atender nenhuma das outras, ele cai no else, ele cai no se não, falando em Portugal. Belezura? Show de bola. Agora a gente chegou aí na nossa parte prática, né? Vamos começar fácil. Declare uma variável com valor inteiro e mostre na tela se o número é par ou ímpar. Vamos lá. Vou fazer junto com vocês. Vamos colocar uma variável chamada... Deixa eu sair aqui do comentário. Tá? Ó, quando você coloca 3 aspas simples assim, ele já inicia um comentário longo. Percebe que eu abri as aspas aqui e fechei logo aqui embaixo. Ó. Então aqui tudo isso daqui é um comentário. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Só que é isso aí depois, né? São boas práticas de programação, boas práticas de organização. Agora, como a aula é sobre condicionais, não vai ser preciso. Vamos colocar uma variável chamada número. E vamos colocar essa aqui. Vamos colocar esse número igual a 10. Vamos colocar esse número igual a 10. Beleza? Agora a gente quer saber se o número é par ou ímpar. Então a gente já vai colocar aqui uma estrutura de em vez de colocar uma estrutura de condição, né? Que tem um if e um else. Porque aqui ele só está duas condições. É par ou é ímpar. Então vamos lá. Se número... lembra que é o resto, né? A gente tem que colocar o resto aqui. Resto 2 igual a 0. Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo aqui? Se o 10, porcentagem 2... O que significa o porcentagem? É o resto da divisão. Então, se a divisão de 10 por 2 for igual a 0, o resto da divisão, a porcentagem, o resto, foi igual a 0, significa que esse número é par. Tá lembrado disso? Então, ele vai printar na tela. Número par. Agora, ele já entra no else aqui, ó. Se não, ele não vai colocar nenhuma condição. Se não, print. Número ímpar. Pegou a visão aí? Aqui tá, se você quiser rodar só uma parte do código, você seleciona e coloca Shift Enter. Ele já vai abrir com o terminal pra gente, né? Ele vai mostrar pra gente qual a parte do código que está sendo rodada. É o número 10, essa parte aqui, tudo que a gente fez, ó. E ele já faz o retorno aqui pra gente, número par. E é exatamente o que a gente esperava, porque a gente declarou o número como 10, né? Só que se a gente colocar assim, se a gente quiser que... se a gente quiser que a pessoa digite um número, né? Então a gente pode colocar int input digite um número. Beleza. Então agora ele vai ler o número do usuário, correto? Então aqui vamos rodar de novo isso daqui. Vamos entrar aqui na nossa parte chamada aula. Agora vamos dar um Python condicionais que eu coloquei, né? Condicionais.py. Digite o número. Vamos colocar o número 3. Número ímpar. Beleza, vamos rodar de novo. Python condicionais.py. Digite o número 10. Número par. Então percebe que está tudo entrando certinho no loop aqui. Ele está verificando se o número, o resto da divisão por 2 é 0. E se não for, ele joga diretamente como número ímpar, né? Então entra naquela lógica. Tu poderia colocar um elif? Pô, ok. Mas não seria uma boa prática de programação, tá? Aqui, se ele é uma coisa ou outra, se tivesse uma terceira condição, entraria perfeitamente. Beleza? Agora vamos entrar aqui no nosso segundo exemplo prático. Antes da gente terminar aqui, deixa eu tampar aqui a resposta da tarefa, né? Que aí vai ficar moleza, né? Não dá não. Vamos lá. Perfeito. Aprovado ou reprovado. Leia 2 notas, calcule a média e mostre se o aluno foi aprovado ou reprovado. A média para aprovação é 7. Ao final, mostre na tela a média do aluno e a mensagem de aprovado ou reprovado. Moleza. Vamos lá. Ele quer ler 2 notas, então a gente vai ter que ter 2 variáveis. Nota 1, né? E nota 2. Concordam comigo? Na nota 1, vamos colocar para o usuário digitar para a gente essa nota? Show de bola. Vamos colocar assim, ó. Vamos lá, vou colocar float, que pode ter uma nota com vírgula. Então vamos colocar float input. Vamos colocar digite a nota 1. Ele vai digitar pra gente. Ele vai perguntar para o usuário aí. Vamos lá. Float input digite a nota 2. Perfeito. Então aqui ele já vai estar perguntando para o usuário. Vamos ver se está funcionando direitinho. Uma outra dica para vocês toda vez que vocês digitarem 2, 3 linhas, digitarem um bloco aí, um blocozinho de código, testem, tá? Testem para ver se está funcionando direitinho. Vamos lá. Python condicionais.py.
Beleza, deu errado aqui, né? Mas eu errei o nome também, é complicado. Condicionais.py. Digite a nota 1. Tá dando de olhar aqui, deixa eu suspender aqui pra vocês olharem. Digite a nota 1. Tirei 10, né, rapaziada? Digite nota 2. Poxa, chat, na nota 2 eu fui vacilado. Beleza, ele tá lendo aí tranquilamente a nota. Agora vamos definir as outras coisas que aqui o programa quer pra gente. Probleminha. Ele quer que a gente calcule a média e mostre se o aluno foi aprovado ou reprovado. Concordam comigo que a média, ela vai ser a soma da nota 1 mais a nota 2. E fora do parênteses a gente vai dividir por 2. Lembra daquela regrinha de ordem? Resolve parênteses, depois resolve o resto. Então é isso que vai acontecer. Se a gente colocar sem o parênteses aqui, se uma das notas for par, ele vai dividir logo por 2, ele vai simplificar. Beleza? Então vai dar alterada aí pra gente. Agora ele quer que a gente mostre essa tela. Mas só que vamos logo colocar a condição, né, pra gente conseguir pensar mais rápido. Vamos treinar esse pensamento mais lógico, pensamentos mais rápido aí. Ele fala que a média da aprovação é 7. E ao final ele quer que a gente mostre a média e se o aluno for aprovado ou não. Então vamos lá. Se média for igual a 7, se a minha média for igual a 7, ele coloca 2 iguais, né? Beleza. Se a média for igual a 7, por que é 2 iguais que a gente colocou, rapaziada? Porque assim, porque ele está sendo atribuído. Então se essa média for igual àquilo, entendeu? É a atribuição. Se média for igual a 7, ele vai printar na tela. Formatado, né? Com F antes. Parabéns. Vou colocar. Você passou. Parabéns, você passou. Com média igual a chavezinha. E agora o nome da nossa variável. Você passou com média igual a isso. Só que ela pode ser também igual ou maior a 7. Não precisa ser necessariamente igual a 7. Então pode ser maior ou igual a 7. Perfeito, rapaziada. E se não for isso, né? Eu vou colocar até uma autocondição aqui que fica mais elegante. Segunda chamada ou reprovação, porque daí a gente consegue utilizar os 3 que a gente aprendeu hoje. Caraca, minha escrita tá um lixo, rapaziada. Olha isso, velho. Tá doido. Segunda chamada ou reprovação, beleza. Isso é o que dá ficar acostumado a digitar muito rápido, que às vezes sai tudo bizarro. Beleza. Parabéns, você passou com média igual a 7. E 7 é o maior, né? Que é a nossa condição. Agora a gente entra já com o if, né, rapaziadinha? Se não, se média for o quê? Se a média for o quê, galerinha? Se essa média for igual... Não. Perdão. Se essa média... Vamos colocar um valor aqui... Se essa média for igual a 6, ou seja, se essa média for igual... Então, se ele tirar 6, ele consegue fazer a segunda chamada. Eu vou colocar 5. Se essa média for 5... Não, vamos colocar... Se essa média for... Se essa média for igual a 5, beleza? Ele printa pra gente. Vamos colocar aqui. Foi por pouco, mas você pode fazer a segunda chamada. Beleza. Segunda chamada. Já que sua nota foi... Já que sua média foi o quê? Foi 5. Beleza. Agora a gente entra na última condição, né, rapaziadinha? Se a nota dele não for maior ou igual a 7 e se ela não for igual a 5, aí o camarada tá na merda, né, rapaziadinha? A gente coloca aqui, ó. Que pena. Você reprovou. Você reprovou. Reprovou é top, né? Você reprovou com média igual a média. Perfeito. Vou colocar uns 2 pontos para ficar mais incrível aqui. Ficar sabor bonito. Então, beleza. Se a média for maior ou igual a 7, parabéns. Você passou com a média igual a nossa variável aqui.
Se média foi igual a 5, foi por pouco, mas você pode fazer a segunda chamada, já que sua média foi. Se não, que pena, você reprovou com média igual a média. Ele vai mostrar o nome da nossa variável, o número que está atribuído. Né? Vamos fazer o teste? Vamos testar isso aqui, deixa eu suspender isso daqui, vamos colocar aqui, ó. Python condicionais.py. Digite a nota 1. 4. 2. Que pena, você reprovou com média igual a 3. Droga. Vamos rodar de novo. Python condicionais.py. Digite a nota 1. 10. 10. Parabéns, você passou com média igual a 10. Vamos rodar pela última vez para a gente cair na outra condicional lá. Condicionais.py. Errei o nome. Python condicionais.py. Droga, errei de novo, velho. Tá maluco. Condicionais.py. Python condicionais.py. Beleza, digita a nota 1. Vamos lá. Vamos digitar aqui 5. Foi um pouco, mas você pode fazer a segunda chamada, já que sua média foi 5. Deu pra compreender? Deu pra entender aí, ter a base tranquila? Cara, a gente fez 2 exemplos aí, né? 2 exemplos aí tranquilinho demais. Beleza, esses exemplos aí foram bem tranquilinhos. Agora vamos entrar aqui, galerinha, na nossa tarefa da aula 4. A nossa tarefinha da aula 4 aí, né? Beleza. Na tarefa de hoje, eu quero que vocês, dando continuidade à atividade da aula 3, que é sobre a área do quadrado, a área do triângulo, eu quero que você faça uma comparação das áreas do quadrado e do triângulo utilizando estruturas condicionais, ao invés de operadores de comparação. Lembra que a gente utilizou operadores de comparação na outra aula? Pois é. Agora eu quero que vocês usem estruturas condicionais para mostrar na tela qual figura geométrica tem a maior área. Vou mostrar para vocês aí o programa funcionando, beleza? Já volto. Beleza, meus lindos, agora aqui, vamos lá, ó. O programa eu quero que esteja exatamente assim, mas não precisa dessa boniteza aqui, dessa frescura aqui, não precisa, tá? Digite o valor do lado, digite o valor do lado do quadrado. Quero que o valor do lado seja 80. A área do quadrado é igual a 6.400. Ele só pegou e fez ao quadrado, né? Beleza, digite o valor da base do triângulo. 10. A altura eu quero que tenha 40 de altura. Nem aí. A área do triângulo é igual a 200. Aí aqui você pode implementar também um metros quadrados, centímetros quadrados. Você que escolhe, tá? Não coloquei só pra ficar mais beleza, mais tranquilinho. Show! Aí aqui ele já mostra o quadrado tem a maior área. Ele vai verificar 3 condições. Ele vai verificar as condições. Se 3 condições não, ele vai verificar se a área do quadrado é maior do que a do triângulo. Ele vai verificar se a área do triângulo é maior do que a do quadrado ou se elas são as mesmas, né? E conforme for, ele vai mostrar a mensagem pra gente. Nesse caso, o quadrado tem a maior área. Meus queridos, meus lindos, é uma honra estar gravando essas aulas, beleza? Tá sendo incrível tirar um tempo, né? Eu peço que vocês pratiquem, tá? Por favor, não deixem de praticar, é importante, tá? Mas até a próxima e tamo junto. Obrigado.